Você é iniciante no violão, gosta das músicas do Novenário Adventista e das músicas adventistas em geral, mas não tem ideia de como fazer a batida? Ou até sabe uma ou outra batida, mas ainda tem dificuldade? Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre batida de violão. E no final do vídeo eu vou passar um exercício bem bacana para você começar do jeito certo. Já deixa um comentário aqui embaixo com as suas maiores dificuldades aí para que eu possa produzir um conteúdo para te ajudar. E não se esqueça também do seu like, de compartilhar com seus amigos e se inscreva no canal. Para começo de conversa, vamos definir o que é batida. A batida, pessoal, tanto a batida quanto a levada são a mesma coisa. E a batida ou levada, ela é o ritmo de acompanhamento feito pela mão direita, no caso dos destros. E ritmo, quando a gente fala ritmo, não é sinônimo de batida. Nesse contexto, a gente tem que entender que a batida ou a levada deve ser entendida como uma abreviação de batida rítmica, levada rítmica ou ritmo da batida de violão. E a batida, de violão, ela é um dos elementos que determinam um gênero musical. Então, dependendo da sua batida que você faz, você pode estar fazendo uma batida tanto de rock, de samba, de bossa nova, de axé, de reggae e assim por diante. Por isso, pessoal, é muitíssimo importante que a gente estude música, estude violão da maneira certa e buscar mais conhecimento, porque você pode às vezes estar tocando uma batida no violão ali no culto da igreja, mas aquela batida é uma batida, por exemplo, de rock, e você nem sabe, você só aprendeu que era para cima, para baixo, para cima, para baixo, e está ali, tocando um hino na igreja e com uma batida que não agrada a Deus. E dessa forma, através dessas setinhas, é um dos erros muito comuns que as pessoas, quando elas estão iniciando no violão, elas cometem. Então elas ficam apenas presas nas setas e esquecem de estudar o que realmente importa. E isso aconteceu comigo por algum tempo. Eu só atrasei o meu desenvolvimento no violão. Por isso, pessoal, eu recomendo fortemente os hinos do Inário. Tá? Os hinos do Inário, eles não têm uma batida padrão, que fica se repetindo, como é nos gêneros musicais, como tem nos gêneros musicais, que é aquela levada que vai se repetindo sempre a mesma levada, a mesma batida. E o acompanhamento, a parte ali dos acordes, é feito através do ritmo da melodia do hino. Por exemplo, olha só, o hino 317 é um hino que eu gosto bastante. Deixa eu pegar o violão aqui. Olha só que interessante. A melodia está assim, ó. Amigo muito precioso, eu tenho em meu Jesus. Essa é a melodia, esse é o ritmo da melodia. E o acompanhamento é da mesma forma, por exemplo, ó. Olha que acorde lindo. Ou, por exemplo, o hino 40. Por exemplo, ó, a melodia tá: concede-nos, ó Deus, o Espírito de amor.
Olha só como que fica aí o acompanhamento. Cede-nos, ó Deus, o Espírito de amor, e aos nossos corações o teu consolador. No mundo nós que sempre o Santo Espírito esteja em nós. Certo? Mas enfim, o que é então o ritmo? Como já dito em algumas outras aulas, o ritmo nada mais é um conjunto de elementos que define a duração dos sons e silêncios dentro de uma música. E esses elementos são as figuras rítmicas, como vocês podem ver na imagem. E essas figuras rítmicas podem ser tanto de som quanto de silêncio. Além desses, entre vários outros elementos. O ritmo, pessoal, como dito anteriormente, ele está presente tanto na melodia quanto na harmonia, ou seja, no acompanhamento, né, que é o que eu disse anteriormente, né, sobre os hinos do Inário, que a gente pode utilizar eles, né, pode utilizar para fazer a batida, o ritmo da melodia. E uma coisa muito importante é que ritmo não é sinônimo de gênero musical. Então a gente viu que a batida ela ajuda a determinar o gênero musical, mas o ritmo não é sinônimo de batida. A gente tem que entender dentro do contexto. Então, ritmo não é sinônimo de gênero musical, mas ajuda a determiná-los. Por causa que assim, ó, todos os ritmos que nós temos, todos os gêneros musicais, eles têm figuras rítmicas organizadas de uma forma que ajuda a caracterizar o gênero musical. Agora vamos ver algumas batidas que são comumente utilizadas aí para tocar os louvores na Igreja Adventista. Olha só esse ritmo, pessoal. Na verdade, essas setas são isso daqui, ó. E esse daqui, ó. Na verdade, é isso daqui. Próxima batida. Na verdade, é isso daqui. Na verdade, é isso. Olha esse aqui agora. Na verdade, é isso. Agora uma variação desse ritmo, que é... Na verdade, é isso daqui. E esse aqui, ó. Também é isso daqui. E para finalizar, esse último aqui, ó. Na verdade, é isso daqui. Percebam, pessoal, que todas as batidas que eu fiz, elas estão totalmente atreladas, né? Estão relacionadas às figuras rítmicas da teoria musical. Por isso é importantíssimo que você, se você quer dominar a batida, você precisa estudar as figuras rítmicas. No método IRA tem um módulo para você trabalhar apenas o ritmo e a batida da mão direita no violão. E dessa forma você poder desenvolver da melhor forma possível a leitura rítmica. Quando você domina esse assunto,
você vai ser capaz de tocar do seu jeito. Você consegue reconhecer qualquer estrutura rítmica apenas ouvindo. E além disso, você vai ser capaz de tocar a batida em qualquer hino que você queira. Tanto as músicas do Inário, né? Você vai ser capaz de tocar todas as músicas do Inário. Ou qualquer música adventista que você queira. Agora, pessoal, vou passar um exercício para vocês começarem do jeito certo, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, agora eu vou passar um exercício para vocês bem simples, tá? Como vocês podem ver aqui na lousa, nós vamos trabalhar o compasso 3x2. É um compasso que tem no Inário. Se eu não me engano, é da música 61 do Inário. Vocês podem conferir. Se você entender isso aqui, você já vai ser capaz de tocar a música número 61 do Inário. Então vamos lá. Para começo de conversa, a gente tem que entender a fórmula de compasso. Essa figura que aparece aqui no começo é a clave de Sol, né? E a fórmula de compasso ela funciona da seguinte forma. Esse compasso é um compasso simples, tá? Não é um compasso composto, é um compasso simples. E ele tem o número 3 em cima e o número 2 embaixo. O de cima é o numerador e o de baixo é o denominador. Tá? O número de cima significa a quantidade de tempos por compasso. Então nós temos 3 tempos. Então eu marquei aqui, ó, um tempo, 2 e 3. Tá? Então o tempo ele é uma pulsação que toda música tem. Tá? Essa pulsação, para ficar mais específica, vocês podem utilizar o metrônomo, que é um aparelho que tem pulsações regulares. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Ó. Vocês podem utilizar no Google também. Tá? Você pode colocar metrônomo no Google que vai aparecer. Aí ele tem aqui uns números, né? Uma barrinha que você pode colocar quantos BPMs. Por exemplo, vou colocar 40 BPMs. Ó. 3, 4, tá? Esse é o tempo, tá? Então, entre cada toque desse, nós temos um tempo. Então, imagina aqui, ó. Deixa eu pegar outro. Imagina aqui. Cada toque desse simboliza esse tracinho aqui, né? Então vai ficar tá, 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 aí volta, tá, 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 certo? Então vai ser 3 tempos por compasso. Então vai ser tá, 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 num compasso, próximo compasso, tá, tá, tá. É um detalhe importante, né? Para quem não sabe o que é compasso é esse espaço aqui, ó. Isso aqui é um compasso. Aqui nós temos uma barra de compasso. Para frente aqui é o segundo compasso e assim por diante. Então o número de cima é 3 tempos por compasso. O número de baixo ele é denominador. Tá? Então ele vai denominar a figura que vai valer um tempo. Aqui eu coloquei esses números aqui. É importante que você memorize. Tá? Então, número 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64. Nós vamos utilizar no máximo até o 8, pelo menos no Inário, certo? Então, o número de baixo está determinando que a figura 2 vai valer um tempo. Tá? Toda vez o número de baixo ele significa isso, exceto no compasso composto. Isso daqui, ó, antes de mais nada, né? Isso daqui é a proporção das figuras, tá, pessoal? Tá? Proporção, tá? É a proporção das figuras, né? Só para explicar rapidinho, a figura número 1 é a figura de maior tempo. É como se fosse uma pizza. Se a gente pega essa pizza e divide ela no meio, aqui, ó, nós temos duas mínimas, que é essa figura aqui, como vocês podem ver. Opa.
Se a gente pegar essas duas aqui, deixa eu só colocar aqui mesmo, né? Duas mínimas. Se a gente pegar essas duas e partir essas duas no meio, vai dar 4. E o nome que a gente dá para essas 4 partes é C mínima. E assim por diante. Se você pegar esses 4 pedaços aqui e dividir cada pedaço no meio, né? Cada pedaço dividir em 2, nós vamos ter 8. E o nome que a gente dá para essas 8 é colcheia. Então a gente vai utilizar até aqui no máximo, pelo menos no inário. Tá? Na maioria das músicas vai ser 4x4. A maioria das músicas é quaternário. Ternário e quaternário, que é 4 tempos por compasso ou 3 tempos por compasso. Muito bem. Dito isso, então a gente entendeu que o número 2 é a mínima, tá? É a mínima e a mínima vai valer um tempo. Então vamos lá. Nesse compasso, então, nós temos duas mínimas, certo? Então a gente acabou de saber que essas duas mínimas aqui, elas têm um tempo. Então elas vão durar, por exemplo, o metrônomo vai bater ali, tá, e elas vão durar um tempo. Então elas vão durar assim, ó, tá, 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 certo? Vai durar o tempo inteiro. Imagina, por exemplo, aqui um carrinho, pessoal, para poder ficar mais fácil de entender. E aqui nós temos um buraco, 2 buracos, terceiro buraco. Toda vez que ele passar no buraco, ele tá. Aí ele vai, tá, passa em cima do outro, tá, passa em cima do outro. Então a gente entendeu que essas duas figuras, essas duas mínimas, tá? Isso aqui é importante também. Você memorizar o nome das figuras, né? Antes de mais nada. A primeira é semibreve, tá? Semibreve, mínima, mínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa, tá? Enfim, dito isto, então essas figuras vão valer um tempo. Entretanto, no último, aqui no final, nós temos duas semínimas. Então nós temos duas semínimas. Aí você deve estar se perguntando, duas semínimas, como assim? Eu não estou entendendo. Lembra que eu falei para vocês que a figura que vai valer um tempo é a mínima? Se a figura que vai valer um tempo é a mínima, ela vai valer um tempo. Se a próxima figura é a metade dela, seguindo a proporção, né? Então, 1, 2, 4. Então, esse 1... A próxima figura vai valer meio. Então vai ser 1 meio, que é a semínima. E a figura de maior valor, se essa vai valer 1, quanto que vai valer essa? Vai valer 2. Então vai ser 2, 1, meio e assim por diante. Outro detalhe importante é que essas figuras elas não têm um valor fixo, tá? O que vai determinar o valor delas vai ser a fórmula de compasso. E enfim, então, se essa daqui vai ser meio, então para que ela caiba dentro de um tempo, a gente precisa de duas, certo? Vai ser meio mais meio, somando as duas nós vamos ter um tempo. Então a gente tem duas ali. Certo? Se ficar alguma dúvida, vocês podem mandar aí nos comentários. Aí você deve estar se perguntando, Jans, como que eu toco isso, né? Então aqui vai ser um tempo, tá. Aqui também vai ser um tempo, tá. Tá. Aí no terceiro tempo aqui, como tem duas, então as duas vão soar em meio tempo. Então vai ser esse tempo, né? Nós temos aqui, nós vamos dividir ele em 2. Meio tempo para uma semínima e meio tempo para outra semínima. E como que a gente vai tocar isso, né? Deixa eu pegar o violão aqui para a gente poder exemplificar.
Então, como que a gente vai fazer esse ritmo no violão? Para fazer o ritmo da mão direita, a gente pode utilizar tanto palheta, né? Tem várias formas de utilizar a mão direita, mas para fazer essa batida, nós vamos utilizar o dedo I, M, A, tá? Para baixo. E o polegar para cima. A mão vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá? Detalhe importante: toda vez que for um tempo inteiro, você pode tocar para baixo ou para cima. Então, por exemplo, um tempo, por exemplo, tá, ou tá, pode ser. Quando for meio tempo, aí você vai alternar para baixo e para cima. Como tem que ser um pouquinho mais rápido, né? Não tem como você fazer assim, fica meio estranho. Então você toca para baixo. Quando já estiver voltando, quando for tocar a segunda nota, já volta tocando para cima. Então vai ficar da seguinte forma: a primeira figura é um tempo, então tá. A segunda também é um tempo, tá. E por último, né, nós temos as duas semínimas, vão ser meio tempo. Então a gente vai tocar metade para cada uma das figuras. Então vai ficar tá, 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 certo? É um detalhe importante que essa figura, que normalmente quando é meio tempo, a segunda figura vai ser no contratempo. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, aqui eu só falei dos tempos, mas nós temos o contratempo, que está entre cada tempo. Então, por exemplo, 1, E, 2, E, 3, E, 1, E, 2, e assim por diante. Então, perceba que as duas, né, que vão tocar meio tempo, uma vai estar no tempo e a segunda vai estar no contratempo. Então vai ficar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 e assim por diante, tá? Então vai ficar Agora é só treinar. Um detalhe importante é que vocês podem brincar com essas figuras. Vocês podem colocar o meio tempo aqui, essas duas semínimas no segundo tempo ou no primeiro tempo. E aí o céu é o limite, tá? Então essa o circo resolveu passar, o avião do circo resolveu passar agora. Mas enfim, pessoal, essa é a aula de hoje, tá? Treinem devagar. E qualquer dúvida, manda aqui nos comentários. A gente se vê, ó, no próximo vídeo.